Alegria, então, por você, nosso aluno, nossa aluna, que está participando de nossa aula de ensino religioso, e quero te convidar para juntos construirmos educação. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de hoje. O objeto de conhecimento de hoje é imanência e transcendência. E queremos juntos refletir os seguintes detalhamentos desse objeto. Imanência, material físico material e físico, e transcendência, o espiritual além matéria, nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas, e as filosofias de vida. E também da imanência à transcendência, sinais de vida e sinais de morte, na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, pega sua caneta, seu lápis, seu caderno, faça suas anotações, porque com certeza nós teremos importantes apontamentos para a aula de hoje. Bem, o tema de hoje é um tema bem interessante quando paramos para pensar em nossas vidas, em nossa prática de vida. Na unidade passada, nós refletimos sobre sinais de vida e sinais de morte. E, inclusive, falamos sobre a dimensão da nossa existência humana. Uma existência que tem finitude, que acaba tudo na morte, mas que antes de acontecer a nossa finitude humana, nossa morte, nós temos que, ao longo da vida, fazer opções, fazer escolhas. Mas que tipos de escolhas que você, eu, cada um de nós podemos fazer ao longo da vida? É claro, nós devemos fazer boas escolhas. E para isso, nós vamos refletir juntos e juntas a dimensão da ética e da moral. Então, quero te convidar para refletir algumas primeiras ideias. Primeira coisa, ética e moral são os pilares que sustentam a convivência humana. Então, ética e moral são os pilares que sustentam a convivência humana. A primeira situação que eu queria te convidar é o seguinte, que esses pilares, eles são importantes, porque caso não ocorra tanto a ética quanto a moral, fica impossível as pessoas conviverem juntas. E aqui nós podemos refletir algumas dimensões. No terreno da imanência, nós presenciamos a necessidade de mediar conflitos, para pensar situações de discussão entre as pessoas, situações de guerra entre países. Como que essas situações necessitam de mediação para não desembocar num caos total? Por outro lado, o ser humano, ao longo da história e das diferentes culturas, sentiu a necessidade de proteger e preservar a vida. E proteger e preservar a vida requer também garantir uma convivência harmoniosa. E para que isso ocorra, para que nós possamos proteger e preservar a vida, para gerar uma convivência harmoniosa, nós precisamos velar, nós precisamos garantir os princípios éticos. Porque são esses princípios éticos que vão fazer com que a sociedade e as pessoas possam fazer eventuais mudanças para que ocorra uma boa convivência. Ok? Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que ética e moral são pilares, são colunas que são necessárias para que nós, como seres humanos, como sociedade, possamos ter uma boa convivência. Agora eu te convido para olhar uma bonita animação que pode aprofundar mais essa temática e também aprofundar um pouco mais nossas práticas. Em uma escola, um professor estava refletindo sobre como ensinar ética e moral de forma simples. Decidido, ele foi procurar seu mestre e fez a seguinte pergunta: Mestre, o que é ética?
E como eu posso explicar aos meus colegas professores, aos meus alunos e seus pais de maneira simples para que todos entendam? O mestre respondeu com tranquilidade. Ética é fazer ao outro só aquilo que se quer que seja feito a si mesmo. Ainda curioso, o professor perguntou novamente. E o que é moral? O mestre, com um olhar compreensivo, respondeu. Moral é não fazer nada escondido. Se precisar fazer escondido, então é imoral. O mestre então acrescentou uma última lição. Não pode haver nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. O professor retornou à sala de aula, pronto para compartilhar essas valiosas lições sobre ética e moral com seus alunos e colegas. Agora, vamos entender melhor o que são ética e moral. Ética é o conjunto de princípios que guia o comportamento humano, promovendo o bem comum e o respeito mútuo. Como disse o mestre, é fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Moral, por outro lado, refere-se aos valores e normas sociais que orientam nossas ações. É agir de forma correta, mesmo quando ninguém está vendo, como explicou o mestre. A ética e a moral são fundamentais para a convivência harmoniosa. Elas nos ajudam a tomar decisões justas e agir de maneira que beneficie a todos ao nosso redor. Sem elas, a confiança e a cooperação seriam impossíveis. Portanto, ensinar e praticar a ética e a moral é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e solidária. Lembre-se, um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Olha que bacana. Um bom exemplo fala mais do que 1000 palavras. E melhor ainda, quando nós paramos para pensar em ética, ética tem tudo a ver com ethos. Tem tudo a ver com aquilo que faz com que o ser humano possa ter como princípio para bem viver essa vida, para bem conviver com outras pessoas, para bem decidir a sua vida junto com outras vidas. Enquanto que a dimensão da moral é esse conjunto de valores, como foi colocado no vídeo que nós vimos há pouco, esse conjunto de valores que, de certa forma, são contextuais, variam de sociedade para sociedade, mas que não precisam ser, como é que eu posso falar, pessoas que, eu vou fazer tal coisa porque eu vou ser visto pelas pessoas. Não, você tem que fazer tal coisa porque é certo. Porque aquilo te guia ao longo da vida para uma boa convivência. E até se não houver pessoas ao teu redor para você fazer o certo, ainda assim, são valores que você precisa exercitar, que você precisa fazer porque é o certo. Para pensar, de repente, meu caro aluno, minha cara aluna, se de repente você tivesse, por exemplo, uma sala de aula, e nessa sala de aula que você estivesse, você sujasse, por exemplo, consumisse um pequeno lixo, uma bola de papel, e tivesse vários professores e alunos ao teu redor. Aí você, é claro, ia jogar aquele papel no lixo. Mas se nessa mesma sala de aula você não tivesse nenhum professor e nenhum aluno ao teu redor, mesmo não tendo ninguém presenciando a tua atitude, pelo valor da honestidade, da ecologia, da urbanidade, do respeito à coletividade, você ia pegar aquele lixo e jogar, né, no recipiente próprio do lixo. Então, ética e valor são duas colunas necessárias para a nossa convivência humana. E aqui nós vamos ver algumas definições sobre o nosso tema de hoje. Olha só, eu coloquei para vocês isso agora, né? Ética com reflexão sobre o que é certo e errado. E moral
como conjunto de normas que guia o comportamento. Ok? E aqui vamos dar mais um outro passo, né? A ética é um conjunto, na próxima cartela, nós vamos ver o seguinte, que a ética é um conjunto de valores morais, costumes e princípios que norteiam a conduta da sociedade. Enquanto que a moral, ela surge antes da ética por meio do estabelecimento de normas que promovem o bem para determinada comunidade humana. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que toda moral, ela é contextual. Ela varia de contexto para contexto. Ok? Por que isso? Porque, na verdade, os valores que vão permear essa moral vão acontecer de acordo com aquela comunidade humana, que pode ser africana, que pode ser brasileira, que pode ser americana, amazônica. Então, dependendo do contexto que a moral ela surja, você vai ver sempre a busca pelo bem. Por outro lado, a ética, para pensar, quando pensamos na palavra ética, temos que pensar na palavra do grego de ethos. Ethos é como se fosse prática. E aqui seriam os princípios que vão conduzir a conduta humana naquela dita sociedade. Entendeu? Então, naquela dita sociedade, você vai ver essa coadunação entre ética e moral, tá bom? Vamos agora para uma segunda ideia, que é a diferença entre ética e moral. Observe bem em silêncio e olhe essa cartela, que eu já vou ler com você, tá bom? Então, olha só, a diferença entre ética e moral. Eu provoquei você a ficar em silêncio para ler em silêncio essa cartela. Moral é prática e ética é reflexão. Enquanto que a ética escolhe a melhor ação a ser feita, tendo como objeto essa avaliação, os valores morais e a situação prática, em que tais valores estão em questão, na moral, a moral já vai falar o quê? A moral se refere ao próprio corpo de valores constituídos, formados ao longo do tempo, dentro de uma determinada cultura. Vou pedir para voltar à cartela anterior, por gentileza. Olha só. Para pensar. Isso aqui é um resumo bem bacana, porque pode acontecer que caia uma reflexão e uma questão sobre isso. Enquanto que moral é prática, a ética é reflexão. A ética sempre vai escolher a melhor ação. Entendeu? Mas sempre guiado por valores morais. Tudo bem? Enquanto que na próxima cartela nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a seguinte ideia. Enquanto que na próxima cartela nós vamos ver que a moral se refere ao corpo de valores constituídos ao longo de uma determinada sociedade, uma determinada cultura. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que pensar em moral, e aqui eu vou te dar uma ideia bem interessante, pensar em moral, toda moral ela é contextual, ela acontece no corpo do tempo, e aqui a gente pode dizer que, dependendo do lugar e da época que essa ação ocorrer, você pode ter, de repente, diferenças. Quer ver uma coisa? De repente, você vai ver na década de 30, no Brasil, o trabalho para as mulheres não era tão regular, tão normal na sociedade brasileira quanto hoje em dia. Hoje em dia, século XXI, 2024, na mesma sociedade brasileira, nós vemos, de repente, muitas mulheres trabalhando de uma maneira bem tranquila e de uma maneira assim, bem normal. Coisa que nós não poderíamos vislumbrar, por exemplo, nessa mesma sociedade brasileira, na década de 30, nesse mesmo local. Só que nós temos, na verdade, um corpo contextual e um lugar diferente.
seja de fala, de tempo ou de espaço. Ok? Vamos para a próxima ideia, então? Vamos agora olhar para a dimensão da ética e da religião e da ética. A religião é um guia ético poderoso. Por que nós podemos falar sobre isso? Por quê? Porque devo tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. As tradições religiosas são um pertencimento humano. Para pensar. São regras bem interessantes. Toda religião, ela na verdade vai te fazer tratar as pessoas como você deve ser tratada. Toda religião também vai fazer com que você tenha um senso de pertencimento. Você pode ser da família dos católicos, pode ser da Assembleia de Deus, pode ser do budismo, pode ser da família judaica. Toda tradição religiosa tem esse senso de pertencimento. Quando uma pessoa procura uma religião e adere a ela, consequentemente, essa pessoa vai adotar os princípios éticos e morais dessa religião. Então, nós poderíamos dizer que toda religião é também um itinerário poderoso quando se fala dessa caminhada ética e moral. As pessoas, além de ter esse laço de convivência comunitária, elas vão também, de certa forma, adotar o corpo doutrinário e também os princípios éticos e morais desta religião. Agora eu vou te pedir para você olhar em silêncio, com muita atenção, essa cartela. Tudo bem? Olha com atenção, faz a tua meditação e aí eu vou te explicar em 30 segundos o que ela tem a ver com nossas vidas hoje. Então, olhou? Hoje nós temos uma aula que nós estamos refletindo, mas ao mesmo tempo dialogando consigo mesmo. Por quê? Ética e moral é também dialogar com a nossa própria consciência. E aqui você vai ver uma regra de ouro importante na ética das religiões. Primeiro, a ética nas tradições religiosas se constitui praticamente em 4 regras fundamentais. Primeiro, preservar a vida. Ok? Preservar a vida. Nenhuma religião ela é salvaguardada sem essa dimensão de preservar a vida, de escolha pela vida. Também, toda religião ela também tem como âmbito, como princípio, a construção de uma relação social, principalmente ancorada na confiança e na verdade. Por mais que essa verdade seja diferente de uma religião para outra, mas a dimensão da confiança e da verdade é necessário para a construção da relação social. E também nós podemos dizer que todas as religiões, é claro, cada um do seu modo, elas também têm um respeito às diferenças de gênero. E também, uma outra regra de ouro entre as religiões é que não se pode apropriar dos bens alheios. A dimensão de que o bem do outro é necessariamente do outro. E eu não posso me apossar. Ok? Então, olha com atenção essas 4 regras, porque essas 4 regras tendem, na verdade, a acompanhar toda a caminhada das várias religiões, tanto as religiões politeístas quanto religiões monoteístas. Em geral, os corpos doutrinários das religiões prezam por essas 4 regras de ouro, que são regras fundamentais. Agora eu vou te convidar a olhar com muita atenção esses exemplos de éticas religiosas. Né? Por exemplo, você vai ver que na ética cristã, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é uma coisa bem interessante que nós estamos vendo aqui, pelo menos a ótica do cristianismo. Jesus, como principal profeta do cristianismo, colocou essa dimensão de que se eu quero amar a Deus, eu preciso amar o próximo. E qual é a condição pela qual eu vou amar ao próximo? O amor a si próprio.
O amor a si próprio é o parâmetro, é a sinalização, é o absoluto e necessário da vida do cristão e da cristã. Pelo menos na ética cristã. Nós vamos também ver um segundo exemplo aqui, que está aqui ao meu lado, que é a ética no judaísmo. Justiça e caridade como pilares éticos. Ou seja, toda caridade ela deve versar em relações justas, em relações concretas, em relações ao qual eu faço caridade para o outro, mas o outro também retribui com a dimensão da justiça no dia a dia, no cotidiano das relações. Ok? Então, no judaísmo, nós temos isso como pilares éticos. No islamismo, nós vamos ver uma coisa que é muito bonita, que é a honestidade e generosidade como princípios do islamismo. Quando paramos para pensar na unicidade absoluta de Deus, de Alá, no islamismo, todo crente, toda pessoa que acredita em Deus, pelo menos no islamismo, tem que praticar a generosidade. E por isso que você vai ver em tempos fortes litúrgicos dentro do islamismo, o quanto que a caridade, o quanto que a honestidade e a generosidade são importantes na prática litúrgica do islamismo. Então, vamos ver também outras situações, as religiões a matriz africana, por exemplo. Nós vamos ver que a religião de matriz africana ela tem a dimensão da harmonia com a natureza e o respeito aos ancestrais, com um princípio ético. E aqui nós vamos ver que isso é versado, os princípios éticos das matrizes africanas é solidariedade, mas uma solidariedade ancorada na comunidade. Toda solidariedade deve promover uma responsabilidade moral. E essa responsabilidade moral deve estar ancorada na dimensão do diálogo, do intercâmbio, para que haja também um cuidado com a natureza. Então, todos os ancestrais que vocês estão vendo aí, que são os orixás, eles têm que promover a responsabilidade da pessoa que acredita, tem que promover a dimensão do diálogo que essa pessoa tem dentro da própria comunidade, mas também tem que promover a dimensão do cuidado com a natureza, com o meio ambiente. Então, se você for, na verdade, alguém de matriz africana, necessariamente o cuidado com a natureza, com o meio ambiente é necessário. Nas religiões de matriz indígena, nós vamos ver algo parecido. Nós vamos ver uma conexão espiritual com a terra e com a comunidade. É uma ética de vivência dos povos indígenas que pode ser definida como um conjunto de crenças, práticas e valores que conectam os indivíduos e a comunidade ao sagrado, à natureza e ao cosmos. Olha que interessante. Tanto o indivíduo quanto a comunidade é conectado com o sagrado, com a natureza e com o cosmos. E quais são os elementos característicos das religiões de matriz africana? Primeiro, a conexão com a natureza. Toda a comunidade indígena tem essa dimensão da conexão com a natureza. Segundo, que todos os rituais e cerimônias são visibilizados e são, na verdade, vivenciados em comunidade, sempre transparecendo as visões de mundo daquela dita etnia, daquele dito povo. Por outro lado, isso também é ancorado na dimensão da sabedoria dos ancestrais. Toda a comunidade indígena sempre faz a sua memória mitológica, sempre faz as suas celebrações pensando e refletindo e fazendo memória na sabedoria ancestral. E aí, isso tudo vai embasar a sua ética e sua moralidade. Mas sempre uma ética e moralidade de relação com os antepassados. Então, nós poderíamos dizer, de maneira bem geral, o seguinte, que é necessário nós pensarmos o que de certa forma, tem em comum as grandes religiões. Nós vamos ver na próxima cartela. Poderíamos dizer que, comparando a ética entre as grandes religiões, que os valores éticos universais são compartilhados. Ok?
as religiões compartilham muitos valores éticos universais, como a busca pela justiça, o respeito pelo ser humano, pelo próximo, e também a importância da comunidade. E aqui nós poderíamos dizer alguns principais desafios éticos para as religiões do mundo contemporâneo. Primeiro que é enfrentar os dilemas éticos do mundo moderno. Né? E aqui a gente pode pensar na globalização e na diversidade cultural, a dimensão dos direitos humanos, a tecnologia e a ética digital também é um desafio hoje para essa convivência harmoniosa, as questões ambientais e também a dimensão da bioética. Nós poderíamos dizer que também outros desafios que as religiões têm no mundo contemporâneo é a questão da justiça social e a economia, o extremismo religioso e a violência, a liberdade religiosa, a ética no consumo e no trabalho e também o papel das mulheres nas religiões. Meu caro aluno, eu vou te pedir assim para que você preste bem atenção nessas últimas cartelas que são bem importantes para resumir um pouco a nossa caminhada ao longo da aula de hoje, que nós, no primeiro momento, falamos sobre os conceitos de ética e moral e como é que isso se envolve na convivência humana. Depois vimos como é que as religiões se envolvem nesse discurso de ética e moral e agora eu vou te convidar para vermos os sinais concretos disso. O primeiro parlamento das religiões mundiais, realizado de 11 a 27 de setembro de 1893, na cidade de Chicago, Estados Unidos, foi chamado de Alvorada do Pluralismo Religioso. Mais de 200 representantes de todas as religiões do mundo participaram. E aqui, 100 anos depois, nós vamos ver alguns parâmetros éticos do segundo encontro do Parlamento das Religiões, que também foi realizado em Chicago. Letra A. Todos nós somos responsáveis por uma ordem mundial melhor. Letra B. Nosso posicionamento em favor dos direitos humanos deve versar pela liberdade, pela justiça, pela paz e preservação da terra, que deve se dar de forma incondicional. E letra C. Nossas tradições religiosas e culturais diversas não nos devem impedir de assumir um posicionamento ativo e comum contra todas as formas de desumanidade em favor de mais humanidade. E letra E, nós, no entanto, como pessoas religiosas ou de orientação espiritual, que fundamentam suas vidas numa realidade última, da qual retiram força, esperança espiritual, em uma atitude de confiança, de oração ou meditação, em palavras e pelo silêncio, estamos especialmente comprometidos com o bem da humanidade como um todo e preocupados com o planeta Terra. Não nos consideramos melhores que outras pessoas, mas temos confiança que a sabedoria milenar de nossas religiões seja capaz de apontar caminhos também para o futuro. Olha só, temos confiança que a sabedoria milenar de nossas religiões seja capaz de apontar caminhos também para o futuro. Então, meu aluno, muito obrigado por nos acompanhar ao longo da aula de hoje e vamos que vamos juntos construir a educação.